Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro. Nós estamos em mais um dos nossos 20 vídeos do treinamento de batalha espiritual e libertação online, realizado pelo Ministério Apostólico Atos 2. Se você está vendo esse vídeo, é porque você adquiriu esse treinamento ou porque recebeu diretamente de nós por cortesia ministerial, porque é um treinamento individual, um treinamento muito profundo. É importante que só assista de fato quem adquiriu esse treinamento, uma vez que essa pessoa que adquiriu vai ter contato direto conosco para poder esclarecer dúvidas e não ficar nada mal entendido. Afinal, batalha espiritual é um assunto muito complexo, um assunto, de certa forma, muito misterioso, e um vídeo muitas vezes pode lhe dar várias linhas de pensamento. E nós temos aí essa disponibilidade através de nosso grupo exclusivo do WhatsApp, através do nosso telefone, do nosso e-mail, para, na medida do possível, estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida e trocando essas figurinhas importantes. Hoje nós vamos falar de um assunto diferente, muita gente nunca ouviu falar sobre isso, e é algo muito real no mundo espiritual. Nós vamos falar sobre egrégoras. Você já ouviu falar sobre essa palavra egrégora? É possível que nunca tenha ouvido, e se ouviu, é possível que tenha escutado pelo misticismo, pelas culturas orientais. Então tem uma definição distorcida acerca do assunto. Por isso eu vou falar aqui algumas coisas importantes. Para começar, eu quero falar que pensamentos geram energias. Guarda essa informação porque isso é muito importante. Nós temos essa ideia de que o diabo não lê pensamento. É claro, o demônio não pode ler pensamento, ele não pode entrar na mente de uma pessoa e saber o que está sendo conversado dentro dessa mente. Mas o diabo, ele consegue compreender e, de certa forma, discernir diversos tipos de energia gerado pelo pensamento e até mesmo, muitas vezes, ter uma ideia de que categoria de pensamento essa pessoa está tendo pela energia gerada no mundo espiritual. Pensamentos geram energias. Eu vou mostrar isso de alguma maneira na palavra. Está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 e 8, um texto que muitos de nós já conhecemos de cor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então veja bem, geralmente nós trabalhamos esse texto sem contexto. É comum falarmos, olha, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão. Mas o versículo anterior, ele diz o quê? Tenha cuidado, lance sobre Deus a ansiedade, porque o diabo está tentando te devorar, ele está tentando te tragar. Então olha só que coisa interessante. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que as energias geradas pela ansiedade, elas são sentidas como um cheiro que atraem esses demônios. De forma que ele está dizendo, olha, abra mão dessa ansiedade, tira isso, lança para Deus, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então não apenas a ansiedade, medo, culpa, desejo de vingança, fé, todos os tipos de pensamento, eles vão gerar um nível de energia que podem ser lidos, percebidos, interpretados no mundo espiritual. Eu acho que eu fui bem claro, ok? Então, levando em consideração essa informação preciosa que eu já te dei, o que é uma egrégora? Egrégora é um campo espiritual formado pela energia gerada por pensamentos semelhantes. Repetindo, é um campo espiritual, um ambiente espiritual gerado pela energia não apenas de pensamento de uma pessoa, mas pela energia de pensamentos semelhantes. Ou seja, quando várias pessoas com uma mesma linha de pensamento se reúnem, essas energias se juntam e elas geram um campo espiritual. Esse campo espiritual é chamado egrégora. Existem dois tipos de egrégora. Existe a egrégora boa e existe a egrégora ruim, né? A egrégora boa, ela nada mais é do que os pensamentos unidos por em prol profético, espiritual, com ordem, com base na palavra de Deus. Então a mentalidade do reino é uma egrégora positiva. A mentalidade do céu, a cultura do céu, é uma egrégora positiva. Jesus falou sobre isso quando ele disse, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estou no meio deles. Olha que coisa interessante. Então veja bem, querido e querida, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que o diabo usa, seja na feitiçaria, na bruxaria, na macumbaria, no pecado, tudo isso de alguma maneira foi tirado de Deus, foi tirado do mundo espiritual, foi distorcido, foi deturpado, mas o diabo não criou nada, o diabo simplesmente modifica. O poder criativo está nas mãos de Deus. Deus criou as egrégoras para que se gere na terra um ambiente de Jerusalém espiritual, um ambiente de céu, onde os anjos podem fluir, se mover, onde a presença da glória, a presença da unção, a presença da cura, dos milagres, possam se manifestar pela unidade de pensamentos, não de pensamentos religiosos, mas de pensamentos da cultura do céu, da mentalidade de reino. É sobre isso que estou falando aqui quando eu digo onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Né? Muito mais do que 2 ou 3 reunidos cantando uma música ou praticando um ato religioso, mas com uma unidade de pensamento conectados ao céu. Ali o ambiente do céu vai se manifestar. Te dei aqui então exemplos de egrégoras boas. Agora, o diabo, ele também criou os seus modelos de egrégora. Por exemplo, toda religião, toda religiosidade, ela vai ter um tipo de ambiente espiritual, um tipo de energia espiritual. Você entra e você sente. Você pode nunca ter sido macumbeiro, mas quando você entrar num terreiro de macumba, num terreiro de candomblé, você vai sentir um ambiente diferenciado, não é verdade? Você pode entrar de olhos vendados, mas você vai dizer, opa, eu estou num lugar diferente, tem algo aqui que não é comum para mim, de certa forma desagradável, né? Assim também, se você for numa cultura oriental, se você for numa igreja católica, se você for em lugares onde se praticam religiosidades diferenciadas, você vai sentir um clima, um ambiente. O nosso corpo, ele é como se fosse um termômetro espiritual. E esse termômetro espiritual, às vezes parece que está desligado. Olha que coisa interessante. Muitas vezes, se você entrar num terreiro de macumba, você vai se arrepiar todo, vai sentir o clima ruim. Mas se você entrar numa igreja, você não vai se arrepiar e não vai sentir o clima bom, porque você não está atento ao ambiente espiritual. Se você começar a usar o seu corpo como esse termômetro, você o tempo inteiro vai ter a sensação do ambiente, da energia, da egrégora que está sendo criada naquele local. Então, todo tipo de religião tem a sua egrégora, tem o seu ambiente, tem a sua energia. Até aí tudo bem? São esses campos espirituais formados pelas unidades de pensamento gerados por cada uma dessas religiosidades. Então, se você vai no budismo, todos os budistas têm aquela mesma linha de pensamento, essas energias vão se unir e vão gerar a egrégora do budismo. Se você vai na católica, no candomblé, na macumbaria, na cultura oriental e até mesmo nas denominações evangélicas, vamos falar sobre isso daqui a pouco, você vai sentir o ambiente de cada um gerado por essas energias. Ok, né? Se tiver dúvida, essa é a finalidade de ser por vídeo. Você pode pausar, pode voltar, pode assistir novamente, até que isso fique muito claro. Não preciso repetir, então. Vou dar outros exemplos de egrégoras que nós convivemos o tempo inteiro e, com certeza, você participa de uma. É possível que você participe de várias egrégoras ruins. E, infelizmente, temos que estar o tempo inteiro atentos, porque nós entramos em um ambiente e em uma cultura de egrégora sem percebermos. E daqui a pouco eu vou mostrar como isso é perigoso, como isso é ruim, porque tem demônios por trás disso. Essas energias, elas são governadas por demônios. Ninguém se move sozinho no mundo espiritual. Ou você se move em Deus, ou você se move por demônios. Uma egrégora, ela é governada por demônios ou pela presença de Deus, no caso de uma egrégora boa. Vou falar sobre isso já já. Guarda isso daí separadinho no seu coração. Mas eu vou dar mais alguns exemplos de egrégoras que podem gerar mudanças comportamentais causadas por esse ambiente, por essa energia. Vamos lá, gente. Time de futebol. Você já percebeu que os times de futebol são muito mais do que uma diversão? Você vê que os times de futebol envolvem personalidades, envolvem culturas, envolvem estilos, grupos sociais diferenciados. Então,
É comum nós dizermos aí, e temos que ter muito cuidado para não parecer que é um pensamento preconceituoso, mas é comum que nós dizemos que tem o time que é mais para os ricos, tem o time que é mais para os pobres, tem o time que é mais para os negros, tem o time que é mais para os brancos. Olha que coisa engraçada. Esses times, eles envolvem as suas culturas. Eu tenho um amigo que é um cantor evangélico, muito conhecido no Brasil, não vou citar o nome dele por questões éticas e óbvias, mas ele foi fazer um evento no Rio Grande do Sul, um evento de música, e ele percebeu durante esse congresso que ele estava ministrando que existe essa rivalidade no Rio Grande do Sul entre o Internacional e o Grêmio, né? E essa rivalidade é muito forte mesmo. É tão forte essa rivalidade que geralmente uma pessoa que torce para o Grêmio não usa camisa vermelha, porque é a cor do Internacional Colorado. E é uma pessoa que torce para o Colorado geralmente não usa camisa azul. Olha que coisa interessante. Para você ter uma ideia, a Coca-Cola durante um período teve que fazer Coca-Cola com a embalagem azul para poder vender para os gremistas. Só que isso estava acontecendo dentro da igreja. E esse pastor percebeu isso. Então, na hora do louvor, ele fez um ato profético de surpresa. Ninguém estava preparado para isso. Ele estava tocando e o pessoal adorando aquele louvor profético, aquele ambiente tremendo. E, de repente, ele tirou a camisa. E por baixo, ele estava com a camisa do Internacional. E o que aconteceu é que o louvor se dividiu. Teve gente que parou de adorar e teve gente que entrou numa êxtase muito maior. E aí ele continuou. Daqui a um tempo, ele tira a camisa do Internacional e por baixo está a do Grêmio. E aí ele percebeu que mudou o ambiente novamente. A egrégora mudou novamente. E aí o pessoal do Grêmio já estava adorando mais a Deus. O pessoal do Inter já estava cabisbaixo. E aí quando ele tirou a camisa do Inter e ficou só de camiseta, aí estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. E o que ele fez? Ele pegou as duas camisetas e ele rasgou as camisetas. E quando ele rasgou, dezenas, talvez centenas de pessoas caíram endemoniadas no chão. Caíram endemoniadas, porque estavam sendo governadas por uma força espiritual sem perceber. Eu, pessoalmente, não torço para time de futebol nenhum, mas eu não crio doutrina acerca disso. Eu acho que não existe regra. Tudo tem que ser feito com sabedoria. Mas eu sempre procurei, antes de eu ter um entendimento de egrégora, parece que Deus já havia me preparado para eu nunca me envolver em nenhum tipo de cultura que separa grupos, que coloca pessoas contra pessoas, ainda que de brincadeira. Então, não quero que você me imite, quero que você seja um imitador de Cristo. Eu estou falando de coisa séria. Talvez aí desse lado tem alguém que é fanático por futebol e já está até ofendido, sentindo o seu time ser agredido de maneira alguma. Pelo contrário. Tá bom? Entendeu, né? Então, eu já falei de time de futebol, partidos políticos, nem se fala, culturas musicais. Olha que coisa interessante. Quando eu falo de cultura musical, por que será que o roqueiro tem que andar de preto? Por que será que o roqueiro tem que ter aquele jeito desleixado de ser bagunceiro? Por que será que o roqueiro muitas vezes tem que fazer cara de mal? Por que será que o funkeiro muitas vezes está envolvido, olha, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, tá bom? Então não tenho medo de falar isso. Assim como eu digo, a maioria dos roqueiros gosta de coisas ocultas, gostam de fazer rituais no cemitério, gostam de mostrar que tem envolvimento com o mundo espiritual. Por que será que o funkeiro muitas vezes está envolvido com prostituição, com pornografia, com excessos de sedução, com exposição do corpo e muitas vezes com drogas e com crime? Geralmente, muitas vezes, né, não quero generalizar de maneira alguma, mas muitas vezes com crime envolvendo tráfico de drogas e assalto à mão armada. Né? Por que será que uma pessoa que gosta de rap, que gosta de hip hop, tem que andar com a calça larga abaixo da cintura, com um casaco flanelado, né? Tem os seus cordões cheios de enfeite? Então veja bem, não é apenas o estilo musical. O estilo musical ele está envolvido com uma egrégora. Essa egrégora ela vai manipular as personalidades, o grupo de uma maneira geral. Tudo isso tem uma guerra espiritual muito forte.
tem um envolvimento de principados e potestades muito forte. As egrégoras se formam nas religiões, nos times de futebol, em partidos políticos, em culturas musicais e, acredite, em escolas, em ambientes familiares. Existem egrégoras, ainda que menores, dentro dos ambientes familiares, clubes, empresas, hospitais, qualquer tipo de cultura regional, culturas geográficas. Então, um exemplo clássico na Bíblia, se você está querendo Bíblia, um exemplo clássico de uma egrégora é a Torre de Babel, que as pessoas se uniram para criar uma torre, sabe-se lá como era essa torre. Eu não penso que é uma torre comum, quando se diz que eles queriam tocar no céu, uma torre alta. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo em algum lugar místico onde eles queriam atravessar a dimensão espiritual, né? Isso tentam fazer até hoje, os ocultistas, os Illuminatis e etc, etc. Mas na Torre de Babel, milhares e milhares de pessoas do planeta inteiro se reuniram para poder fazer essa travessia dimensional. E numa união de mentalidade governada por demônios. Então Deus olha e o que Deus faz? Ele bagunça tudo. Ele muda os idiomas, ele muda a maneira de pensar para que a egrégora fosse desfeita. Olha que coisa interessante. Você está vendo como é claro isso, que é evidente? E essas egrégoras, elas acontecem também dentro da nossa igreja. Porque uma coisa é a igreja com I maiúsculo, a igreja que vai subir, a igreja arrebatada. Outra coisa são nossas religiões, as nossas denominações, que tem muito mais do que força humana, do que mentalidade humana, do que reino, do que verdade do céu. E quando tem muita mentalidade humana, existem forças energéticas que geram um campo energético, que gera a egrégora, e a egrégora é governada por um demônio, ainda que dentro da igreja. Então vou lhe dar alguns exemplos. Por que será que cada denominação tem o seu próprio tipo de mover espiritual? Tem igreja que a pessoa sente a presença de Deus sentadinha, de olho fechado, e é tremendo. Tem igreja que a pessoa, quando começa a sapatear de um lado para o outro, ela faz gestos. E olha, todo mundo tem essa mesma cultura. Todo mundo. Se alguém se converteu ali, quando é batizado com o Espírito Santo, os gestos são parecidos. Numa outra igreja não tem esse tipo de gesto. A pessoa cai no chão. Olha que coisa interessante. Então, dependendo da denominação, parece que existe uma regência espiritual diferenciada. Só quero que você pense nisso. Será que o reino de Deus é dividido ou é um só? Será que os moveres de Deus são separados, são diferentes? Então, muito do que acontece na nossa igreja, de fato é a glória de Deus, é o mover de Deus, mas muito do que acontece nas nossas igrejas pode não ser presença, revelação de Deus. Fica aí essa exclamação para você pensar. Tem coisa que não adianta você me procurar para eu falar, porque eu não vou te dar detalhes, eu quero que você ore, porque se Deus não te revelar, não é para revelar. Discernimento espiritual é importante para qualquer libertador. Você já percebeu também que dentro da igreja existe uma mentalidade de destruição do corpo físico através da cultura de glutonaria? Nós mesmos perpetuamos essa egrégora, essa mentalidade social de que crente come muito, crente não bebe, mas come. Aí você vai ver, vai ter o grupo evangélico vai num restaurante, fazem aqueles pratos enormes, como se estivesse acabando a comida do planeta, e nem vão 2, 3 vezes, não. Eles querem botar toda a comida de uma vez no prato. Excesso de refrigerante, a Coca-Cola, essas empresas que trabalham com refrigerante, elas fornecem muito mais para o grupo evangélico do que para os outros grupos, porque nós bebemos muito refrigerante. É comum, no final de culto evangélico, servirmos comida que não é saudável. Vendermos na cantina o que não é saudável. Enquanto o mundo está trabalhando a mentalidade de saúde, bem-estar, cultura de alimentação saudável, dentro da igreja nós perpetuamos a ideia de salgadinho, de quibe, de coxinha, de salpicão, de massa, de refrigerante. Então, claro, essa mentalidade é comum. Eu sei que o assunto é sério, o assunto é polêmico. Eu estou mais uma vez dizendo, de maneira alguma eu quero ofender e confrontar a sua mentalidade, mas olha só, você já parou para pensar que a maioria das vezes que se tem um retiro, ou um almoço, ou um jantar da igreja, tem que envolver ou salpicão ou estrogonofe.
Não tenho nada contra salpicão. Eu, pessoalmente, adoro. Acho uma delícia. Né? Agora, o que eu quero dizer é que existe uma mentalidade padronizada. Existe uma mentalidade a nível nacional padronizada. E como pensamentos geram energias e unidade de pensamento gera forças espirituais, talvez possamos estar em uma egrégora, ok? É por isso que pastor geralmente pastor é gordo, pastor é obeso, geralmente obreiro evangélico é obeso, nós somos os que mais temos problemas cardíacos, somos os que mais temos problemas de pele. Fica aí para você pensar. Então eu já falei da egrégora dos moveres espirituais, da glutonaria, sem falar dos usos e costumes. Tem gente que só se sente crente se usar determinado tipo de vestimenta, e às vezes vestimentas extremamente inadequadas à atualidade, descontextualizadas com a atualidade, mas a pessoa se sente bem porque foi ensinada para ela que para ser cristão tem que usar aquele tipo de roupa. Eu não vou citar exemplos também para não atravessar, não passar do limite aqui no vídeo, né? Doutrinas teológicas. Então a pessoa diz, olha, para frequentar a minha igreja você deve ser arminianista, você deve ser calvinista, você deve ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, você tem que acreditar no batismo com o Espírito Santo. Não, aqui nós acreditamos na plenitude com o Espírito Santo. E olha, que coisa interessante, eu não aceitei nada disso, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. E só que muitas vezes nós aceitamos Jesus e logo depois que aceitamos Jesus, a própria religiosidade nos apresenta os modelos de egrégoras. Olha, nós trabalhamos a mentalidade pré-isso, pré-aquilo, pós-isso, pós-aquilo. E você, querido e querida, tem total liberdade para definir a sua mentalidade de acordo com a palavra. Você não é adepto de um time de egrégora, você não é governado por uma influência, por uma regência espiritual, você é governado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, tá? É claro que devemos aprender com nossas lideranças, mas temos uma mente livre, uma mente de honra, uma mente de respeito, mas uma mente livre. E para finalizar desses exemplos de egrégora no meio religioso evangélico, a tradicional arrumação das cadeiras de igreja, não é? Porque, é claro, eu não quero mudar isso, não quero ser aqui um anarquista de maneira alguma. Funciona, está acontecendo, mas eu quero contar uma experiência pessoal. Alguns anos atrás eu fundei e pastoreei uma igreja na comunidade, na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Um lugar muito difícil de pastorear, um lugar muito difícil de viver. E ali, no início do meu casamento, nós fizemos, eu, minha esposa, meus filhos, fizemos a obra missionária durante alguns anos, aprendemos muito, pudemos ajudar pessoas, foi um tempo maravilhoso. Mas essa igreja não começou em Vigário Geral, ela começou em um bairro inclusive muito bom, chamado Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Eu morava ali, era recém-casado, e Deus havia me chamado ao ministério. Como eu já era pastor, já era recém-ordenado ao ministério, eu comecei a orar para Deus mandar as ovelhas, porque Deus envia as ovelhas para o pastor cuidar muitas vezes. E aconteceu de que um grupo de pessoas, um pequeno grupo, foi até minha casa e pediram para nós cultuarmos juntos e orarmos juntos. E ali, de uma maneira muito simples, eu coloquei a tábua de passar roupa no meio da sala para botar a Bíblia em cima da tábua de passar roupa, peguei o violãozinho e as pessoas sentavam no sofá, sentavam no chão, sentavam em cima de almofadas e os cultos eram tremendos. Deus curou uma moça de lúpus. Deus fez algumas obras maravilhosas naquele lugar. Era maravilhoso. Então nós começamos a sonhar e nós pensamos em procurar uma casa para começar a igreja. E alugamos uma casa grande. A nossa ideia inicial era fazer a mesma coisa, mas com uma casa própria para a igreja. E nós dizíamos, olha, nossos cultos seriam diferentes, nós sentaríamos no chão, ao redor da sala, tocaríamos violão, estudaríamos a palavra e depois íamos fazer obra social na rua. Só que alguns novos membros foram chegando e esses novos membros eles diziam que igreja tinha que ter cara de igreja. Igreja tinha que ter púlpito, as cadeiras tinham que ficar no formato tal, o horário tinha que ser tal. E é claro, é uma egrégora, né? É uma maioria pensando de maneira igual. E qualquer tentativa de confrontar isso poderia ser muito desgastante. Então eu aceitei de bom grado a mudança.
Então nós, ali naquela mesma casa, tinha um terraço fechado, um salãozinho de festas, e ali eu botei o púlpito, as cadeiras e começamos a cultuar. E durante muito tempo permaneceu daquela maneira. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu percebi claramente a mudança de ambiente. Quando nós trocamos o ambiente, a mudança de energia, de força, a mudança espiritual, que pessoalmente eu acho que piorou relativamente. A liberdade espiritual que nós tínhamos antes, deixamos de ter, simplesmente porque nós nos adequamos a um padrão espiritual que foi determinado para a igreja e que pensamos que não funcionaria se não fosse desse jeito. Então, quando entramos nesse padrão tradicional de igreja, acabamos nos obrigando a seguir determinados rituais que nos impedem várias vezes de fazer algo que o reino de Deus exige de nós. Pense nisso e com certeza com a mente de Cristo você vai entender o que eu estou falando. Tá ok? Então, para deixar bem claro tudo isso que eu falei, como uma egrégora inicia? Em primeiro lugar, uma pessoa começa a ter uma linha de pensamento. Uma pessoa. E ela vai encontrar mais um, mais dois, mais três pessoas que têm essa linha de pensamento igual. Então veja bem, de um se tornaram dois ou três. Da mesma maneira que Jesus disse, onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. No mundo espiritual, quando três ou quatro pessoas com a mesma linha de pensamento maligna está trabalhando junto, um demônio, uma potestade espiritual assume o governo da egrégora. Então uma egrégora que começa com uma pessoa, se torna um time com 3 pessoas, esse time agora, com 3, com 4, com 5, com 10, com 100, com 200, esse time agora passa a ter um demônio, um governo de uma potestade espiritual, cuidando e se responsabilizando por essa egrégora. Então, a união das mentes semelhantes com o governo de um demônio. As pessoas não sabem que tem um demônio, mas o demônio está lá. As pessoas não sabem que tem um demônio por trás de muitas coisas que acontecem no hospital. Muitas coisas, ok? O demônio não sabe que existe um demônio por trás de muitas coisas que tem no time de futebol, que tem na igreja, que tem nas religiões, que tem nas famílias, nos ambientes familiares, nas escolas. As pessoas não conseguem perceber o demônio, mas elas vão ver as evidências do demônio se repetindo em todos esses locais. Então eu vou falar agora o que acontece quando uma egrégora é formada. Em primeiro lugar, quando uma egrégora é formada, né, as pessoas unidas com a mesma mente e o demônio governando, essa potestade espiritual que está no governo vai começar a criar um plano de ação para esse grupo, porque agora o demônio tem como manipular todo esse grupo, porque antes a egrégora era gerada pela mente, mas agora tem um demônio que governa toda a egrégora e ele fortalece os pensamentos, levando o povo para a direita, para a esquerda, para um lado e para o outro. Agora se torna um grupo manipulado pelo inferno. Toda egrégora ela é vítima de uma manipulação, de uma influência cultural, espiritual, física, na linha de pensamento, na aparência, nos costumes, nas vontades, nos hábitos. Tudo bem? Então os demônios eles também vão perpetuar a linha de pensamento acorrentada, criando paradigmas e alienações. Ou seja, as pessoas vão defender aquela linha de pensamento como se fossem princípios, que não são. Não é? Um roqueiro, ele se converte na igreja, mas ele diz, eu sou roqueiro de Jesus. O funkeiro se converte e diz, eu sou funkeiro de Jesus. Dificilmente o roqueiro de Jesus vai querer tocar um funk gospel. Por quê? Porque ele criou um paradigma. Ele está na igreja, mas ele é acorrentado pela egrégora. Entendeu a linha de pensamento, como é que funciona? Então, a pessoa muda, ela sai do Egito, mas o Egito continua dentro dela. É isso aí. A egrégora, agora, além dela ter esse demônio que está manipulando as multidões através dos paradigmas e alienações, ela começa a gerar uma nova energia. Olha só, pensa nisso, visualiza isso, tá? Essa egrégora começa a gerar uma nova energia, mas é uma energia ímã. O que essa energia faz? Ela começa a atrair novos adeptos que têm essa mesma frequência emocional e espiritual de pensamento. Então agora, não é apenas uma pessoa, não são apenas 3 pessoas, é um grupo que ele vai se alimentando, ele vai crescendo, atraindo pessoas de todos os cantos que vão chegando e vão gostando daquele ambiente. Isso se torna uma bola de neve, cresce muito rápido.
Por isso é importante nós falarmos aqui nesse treinamento sobre o poder das egrégoras. Os membros da egrégora passam a ser influenciados mesmo sem verem ou ouvirem as palavras. Ou seja, no começo as pessoas conversavam sobre uma linha de pensamento, mas agora que a egrégora está formada, uma pessoa chega ali, ela sentiu aquele ambiente, mesmo sem ter visto nada, mesmo sem ter ouvido nada, quando ela menos perceber, ela está praticando os hábitos da egrégora. Forte, não é? Só o fato da pessoa estar no ambiente de uma egrégora é suficiente para ela se tornar manipulada pela mesma. Finalmente, como se proteger da egrégora? Essa é a grande pergunta. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nós estamos envolvidos em várias egrégoras, sem perceber. Temos que estar sempre pensando, peraí, será que eu estou envolvido? Devo sair, não devo sair? É uma egrégora boa? É de Deus? É do diabo? Mas estamos envolvidos em várias, principalmente antes de ter esse conhecimento. Pense, ore, Deus vai te revelar. Então vamos lá. Primeiro lugar, cuidado com formadores de opinião. Olha, essa palavra é muito forte, formadores de opinião. Gente, opinião é uma coisa muito pessoal. Eu não preciso de ninguém formando opinião para mim. Então cuidado com os formadores de opinião da religião, nos grupos sociais, as lideranças, cuidado com o que se fala na TV, cuidado com o que se apresenta pela mídia, porque formadores de opinião são aliciadores de egrégoras, sempre. Não há como vencer sozinho o poder de uma egrégora, porque egrégora é um poder espiritual de um grupo. Então você não pode vencer sozinho. A única maneira de vencer é entrar em um grupo maior, que é o reino de Deus, a mentalidade de Cristo. Não estou falando de religião. É a mentalidade profética, conectada à mente de Cristo. Receber dentro de você a mente de Cristo, agora você é mais forte, você encontra liberdade, porque quem Cristo libertou verdadeiramente é livre. Então, forte, com a mente do céu, com liberdade, você pode dizer para a egrégora: eu não concordo com você, eu não participo de você, eu não quero estar contigo, eu sou do reino, eu sou liberto, essa egrégora não me governa. Faça orações de renúncia. Toda vez que você perceber que está preso a uma egrégora, ou que esteve preso, ore dizendo no mundo espiritual em voz alta: eu não quero, eu renuncio, eu retiro a influência dessa egrégora da minha vida. Número 4 e último, pratique ser diferente de uma maneira sábia, bíblica e adequada. Porque ser diferente não é errado. O errado é ser contrário à palavra. Muitas vezes o fato de ser diferente é mal visto pelas egrégoras, e as egrégoras governam inclusive dentro da igreja, não é isso? Então, se você percebe que está numa egrégora que exige um padrão de roupa, experimenta de vez em quando usar uma roupa diferenciada só para quebrar isso no mundo espiritual. Não estou falando de indecência não, gente. Estou falando de mudar um padrão. Por exemplo, eu sempre usei gravata e terno para pregar. De um tempo para cá, eu evito usar gravata e terno para pregar, mas eu ando bem elegante, eu ando bem arrumado, né? Vez por outra eu deixo a barba crescer, vez por outra eu corto a barba. Eu estou sempre confrontando as egrégoras, né? Então, a maneira de vestir, questionar. Muitas vezes as pessoas vão dizer: olha, nossa linha de pensamento é essa. Estude, e se houver um pensamento contrário da sua parte, questione. Diga: olha, eu penso diferente, eu entendi aqui dessa maneira, eu penso diferente, me perdoe, mas eu penso diferente. Isso não vai impedir a amizade, não vai impedir de estarmos juntos, mas cada um tem o direito de pensar e de usar a inteligência que Deus te deu. Fuja dos padrões, os padrões impostos pela mídia. Eu sempre falo sobre isso. Todo mundo come a mesma coisa que vende no supermercado. Todo mundo compra da mesma marca. De vez em quando confronte isso. Confronte. Não participe de culturas que dividem massa. No meu caso pessoal, eu entendo que tudo isso, futebol, grupos políticos, grupos religiosos, são culturas que dividem massa. O reino de Deus une. O reino de Deus agrega. Então, claro que tudo isso você tem que pensar e fazer de uma maneira bíblica, adequada, direcionada pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Siga um líder, mas não se torne clone. Esse vídeo
eu resolvi fazer por inspiração até de uma pergunta que foi feita em nosso grupo do WhatsApp de Batalha Espiritual, que alguém me perguntou sobre essas igrejas que todos os obreiros falam igual o pastor, se vestem igual o pastor, se movimentam igual o pastor. E eu disse, são vítimas de uma egrégora, porque você pode estar debaixo de uma unção sem se tornar um clone. Salomão era uma coisa, Davi era outra. Davi matava para se tornar grande. Salomão nunca matou ninguém, ele usou a unção da sabedoria. Davi tinha uma linha de pensamento, Salomão tinha outra, mas ambos fizeram coisas grandiosas para o reino de Deus. Então, faça isso, pense sobre tudo isso que eu falei. Espero que você tenha gostado desse vídeo e indique outras pessoas, convide outras pessoas para participarem desse treinamento e vai ser muito bom. Vamos aumentar esse time, um time de guerra espiritual, uma palavra séria, uma palavra madura. Espero que você vá muito longe na unção, no poder de Deus. Que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.